Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo. Vamos retomar a série de vídeos então relativo às ferramentas que eu preparei durante o meu doutorado, né? Então no último vídeo eu apresentei a ferramenta de preenchimento de falhas, né? Tanto no suplemento do Excel quanto um plugin do QGIS. Nesse mesmo plugin do QGIS tem então as ferramentas para geração das séries de precipitação mensal geradas por polígono de Thyssen ou pelo algoritmo do IDW na inversa da distância, variáveis, ou seja, sem realizar o preenchimento de falhas, né? Que foi a ferramenta para a metodologia alternativa que eu apresentei durante o meu doutorado. Então, retomando aqui o meu repositório, né, no GitHub. Então, só para retomar, o último vídeo eu apresentei então o material referente ao Pluvio, né, que então tem suplemento para o Excel e também a ferramenta no QGIS. Mas hoje, então eu vou apresentar as ferramentas desse diretório, né, que é o PIPMedia, né, que é um plugin para preenchimento de falhas, porque também tem, né, a ferramenta para preenchimento de falhas, mas principalmente para gerar séries de precipitação média com polígonos de Thyssen variável. Aqui, né, tem então o link para minha tese, para quem tiver maior interesse para averiguar como é que foi a metodologia e os testes que foram realizados para validar essa metodologia. Então vou mostrar aqui para vocês então o QGIS. Então já tenho aberto aqui o QGIS, certo? Então, eu tenho aqui trabalhado com a versão 3.16 do QGIS. Bom, então vocês, para trabalharem com a ferramenta, vocês inserem os dados, né, uma shapefile das estações e uma shapefile da bacia sobre a qual vocês querem calcular a precipitação média, né, a série de precipitação média. E já é importante, desde o início, salvar então aqui o projeto num determinado diretório, porque depois o plugin vai usar esse caminho onde está salvo esse projeto para salvar os arquivos de saída, então com as séries de precipitação média. Bom, esse plugin, na verdade, ele é depois de instalado, ele habilita, então ele está apresentado na forma de uma barra de ferramentas. Então posso vir aqui, né, onde tem o espaço das barras de ferramentas aqui no QGIS, clicar com o botão direito e carregar então aqui a barra de ferramenta PMedia Tools, né, que é a barra de ferramentas que foi desenvolvida nesse plugin. Ele está carregando aqui, então ele abre aqui, carrega essa barra de ferramentas. Bom, para instalar o plugin, né, vocês basicamente descarregam esse diretório, né, o PIPMedia aqui do GitHub, e vão salvar esse diretório no diretório de plugins do QGIS, que vocês podem saber aonde, onde vocês têm que salvar essa pasta, vindo aqui em Settings, User Profiles, aí Open Active Profile Folder.
né? Então, abrindo aqui, né, essa opção, o QGIS então vai pegar aqui o diretório onde está esse o caminho, né, do diretório default desse perfil de usuário do QGIS. Aí vocês viram selecionarem aqui Python, plugins. Então vocês precisam copiar, né, esse diretório pipmedia que vocês descarregarem do GitHub exatamente nessa pasta de plugins aqui. Então, vocês, aqui para mim, né, aparece Cloud porque o meu usuário é Cloud, então vocês vão olhar lá no sistema de vocês, né, por meio desse caminho que eu passei para vocês ali no menu Settings, para vocês saberem onde vocês precisam copiar. Uma vez que vocês copiem, então, essa pasta para lá, depois vocês podem ir aqui no menu de plugins, né, para fazer o gerenciamento dos plugins aqui em Manage Install Plugins. Erro aqui, deixa eu carregar um problema acho que de internet aqui. E aí ele aparece aqui, então, aqui, né, o pipmedia, ele vai aparecer aqui, uma vez que vocês copiem lá para aquela pasta o diretório, e aí vocês podem habilitar então aqui o pmedia tools e depois só habilitar a barra de ferramentas, e ela fica disponível. Vou começar aqui então só para... Esse aqui é um exemplo bem simples, né? São poucas estações e uma bacia para que a gente possa só testar. Depois eu apresento um exemplo um pouquinho maior. Então vocês vão ver que aqui na tabela de atributos consta os nomes das estações. Vocês vão ter um campo com código, isso vai ser necessário. E esses outros campos aqui nem é necessário, porque na verdade ele vai, se esses campos não existirem, a própria ferramenta cria depois esses campos acessórios aqui, que é o área, pond e pré. São três campos que, se não tiverem aqui na tabela de atributos, o próprio algoritmo vai criar. O da bacia, vocês só precisam ter um campo com a área, né? Então, isso é interessante, vocês vão precisar aqui ter um campo da área de atributos, em que vocês precisam ter a área, porque isso vai ser utilizado para calcular os ponderadores, né? E também vão aqui, eu vou mostrar para vocês aqui que precisa ter também os dados, né, numa tabela de Excel XLS, tá? Então eu tenho aqui um diretório aqui em que eu estou testando. Tá abrindo aqui. Demorando um pouquinho aqui. Abriu. Então, vocês vão ter aqui, né, a Excel, né, diferente lá do de preenchimento de falhas, que é um CSV, aqui no caso é um Excel. Aí depois, na verdade, isso até torna um pouco mais lento a ferramenta, mas para tornar mais rápido, esse plugin poderia ser editado, né, no código, e não salvar os resultados num XLS, né? Ele podia
nem gravar os ponderadores, né? Porque aqui eu até mando gravar os ponderadores porque está bem didático, mas poderia ser alterado o código para que ele fizesse os cálculos diretos sem gravar esses resultados intermediários e aí até ficaria mais rápido. Bom, mas aqui então as falhas são células vazias, né? Então se vocês tiverem um arquivo em que as falhas são representadas por um número, vocês precisam fazer um filtro primeiro. A primeira coluna aqui vai ter os códigos das estações, né? E a primeira linha necessariamente as datas, né? Então é assim que vai funcionar. E aí depois ele vai salvar como resultado um arquivo também XLS com o mesmo nome do arquivo de entrada, né? Só acrescentado um sufixo aqui de saída, no mesmo diretório do projeto que vocês estiverem trabalhando. Então, esses são os arquivos que são necessários. Para o plugin ser instalado no QGIS, também são necessários alguns requisitos, né? Alguns módulos do Python, né? Alguns pacotes de código do Python que são necessários estarem pré-instalados, como raster.io para fazer leitura de dado raster, né? Pandas, NumPy, então tem alguns pré-requisitos que depois eu até vou colocar lá no diretório do, do GitHub quais são esses pré-requisitos, né, de pacotes do Python que precisam estar pré-instalados já antes de rodar esse plugin, porque senão ele pode dar um bug. Então a gente tem aqui a barra de ferramentas PMedia, e aí a gente tem a FillGap eu já mostrei no outro vídeo, né, que ele abre um CSV e faz o preenchimento de falha. Né, e aqui nós temos então o PMedia Thyssen e o PMedia TW, que são duas funções, duas ferramentas que vão gerar a série de precipitação média baseado nos polígonos de Thyssen variáveis, né? Ou seja, vai trabalhar só com aqueles dados que realmente existem, né? Onde tem falhas eles não vão usar aquele dado para aquela época, né? Para aquele mês. Então a gente abre aqui, né? PMedia Tools, o que ele vai pedir aqui? Ele pede quem que é a shapefile das estações, né? de precipitação. Dentro desse shape eu preciso indicar qual que é o campo respectivo ao código das estações, quem que é o meu shapefile da bacia, onde vai ser calculada a precipitação média, qual que é o campo da área, né? E quem são os meus dados, né? Então, uma vez que eu entre com esses dados, eu posso mandar rodar. Ele vai rodar, ele abre o Excel, preenche lá os ponderadores e calcula a precipitação média. Então aqui foi bem rápido porque são poucos meses, né, poucas estações. Então a gente pode ir lá e vai ver que ele criou aqui então um output, né? E aí a gente pode abrir aqui esse arquivo e ver como é que ele gravou então os resultados. Vocês podem ver aqui então que ele manteve a mesma estrutura de arquivo e salvou. Então se eu pegar aqui, ó, vamos copiar aqui os respectivos códigos. Ou seja, para cada código. Também a gente pode lembrar que pode ter algum mês aqui que tinha dado, mas que o polígono de Thyssen gerado para aquela estação naquele mês, mesmo possuindo dado, ele podia não ter
área de influência na área da bacia, né, da área da bacia que a gente está estudando, ou seja, o polígono daquela estação está sendo coberto por outros polígonos e aí ele não entra no cômputo da, do cálculo. Bom, então aqui ele gravou os ponderadores, né, que estão sendo utilizados em cada mês. Então a gente pode fazer aqui uma verificação, né, que a soma dos ponderadores em cada época tem que ser necessariamente 1, né? A gente vê aqui que, né, a soma dos ponderadores em cada época é 1, né? E aqui então eu tenho a PREC média, né, que ele já calculou. Está aqui a precipitação média então em cada mês, que nada mais é que a gente fizesse o cálculo, né, multiplicar aqui cada uma das estações pelo respectivo ponderador. Olha lá. Então, se a gente multiplicasse aqui cada dado, né, presente lá nos dados iniciais pelo respectivo ponderador para aquela época e somasse então a contribuição de cada uma das estações, a gente tinha a precipitação média. Então, o resultado da aplicação da ferramenta é uma série, ou seja, né, então a data, né, o mês, né, mês 11, 12. Eu até repeti só um dado que era para fazer um teste, né, então depois eu vou apresentar um caso mais concreto. Mas então eu tenho uma precipitação média da bacia em cada época da série que eu dei de entrada. Então esse é o resultado da aplicação então desse algoritmo. Nesse caso aqui foi por polígonos legítimos e variáveis. Então eu tenho aqui os ponderadores que foram calculados para cada época, né, para cada configuração mensal, que está uma série mensal. Tá? Deixa eu fechar aqui, agora a gente vai mostrar como é que seria. Deixa eu só alterar aqui para a gente não ter problema com o próximo exemplo, né? E aí eu vou mostrar uma particularidade que tem no IDW. Então eu quero mostrar aqui que para o IDW eu poderia fazer o cálculo para diferentes bacias ao mesmo tempo, né? Em vez de calcular para uma bacia só com uma potência altíssima, eu posso ter um conjunto de subbacias e ele vai fazer a média para cada uma das subbacias presentes na shapefile de subbacia. Então, aqui é o IBW, certo? Então, mesma coisa, para escolher as estações, o código, a bacia. Agora, como não é por ponderadores, ou seja, eu não preciso da área, ele vai só calcular o inverso da distância, né? E vai fazer a média. O que eu posso fazer aqui é, dado se eu tiver diferentes bacias, né? Então, a partir do identificador dessas bacias, eu posso calcular para cada uma delas a precipitação média. Vou pegar aqui os meus dados, né, e mando rodar. Tá calculando lá a precipitação média para cada mês. Eu não alterei aqui a bacia, então ele calculou para uma só. Vamos ver esse resultado para
gente pode ver que ele calculou aqui a precipitação média com base no IDW para cada uma. Aqui estão os dados originais e aqui a bacia 1, né, ele calculou então cada um para cada um dos meses a respectiva precipitação média. Agora deixa eu fazer para a bacia aqui, para o dado de bacias que tem duas bacias. Deixa eu alterar aqui o nome. Vamos voltar aqui no registro. Então vamos aplicar aqui para a bacia com duas subbacias, né? Estações. Vamos escolher aqui o shape que tem as duas subbacias, o ID, o objeto ID, os dados. Ok. Então ele já calcula. Analisou. Vamos ver aqui. Os resultados. A gente pode ver que aqui, então a gente tem, foram criadas duas planilhas, uma para cada subbacia. E o nome é o ID de, que está lá na tabela de atributos da shapefile. Então, a gente pode ver que ele calculou a precipitação média para cada uma, né, a série de precipitações médias para cada uma das subbacias. Claro que aqui a gente poderia vir aqui pegar, né, os dados. Colocar então aqui as datas. Então essa é a série de precipitações médias, para cada uma das subbacias. Então é interessante, né, que ele faz para cada subbacia independente. Claro que aqui foi rápido, né, porque a gente trabalhou com poucos dados, né, e com poucos meses, né, com poucas estações. Se fosse um número maior de estações, um número maior de meses, né, então demoraria um pouco mais, mas de novo, como eu falei, né, a pessoa poderia editar o código, né, do plugin para não salvar esses valores intermediários e ficar só com a série final mesmo, da série de precipitação média. Então, lá na minha tese tem todos os testes que foram realizados e que demonstram, né, que tanto em termos de média e desvio, ou seja, em termos de medidas de tendência central, as séries são equivalentes com aquelas que poderiam ser calculadas a partir do preenchimento dos dados. E também na questão temporal, né, como que a série se comporta ao longo do tempo. Ela mantém uma mesma estrutura de correlação das séries que dão origem então ao cálculo da precipitação média, né? Então são duas modos alternativos aí para trabalhar com séries de precipitação sem realizar o preenchimento. Aí cada estudo, né, cada caso precisa ser analisado, o que vale mais a pena fazer. Se você tiver
um bom conjunto de estações que tem uma boa correlação, as estações são próximas, talvez valha a pena trabalhar com preenchimento. De outra forma, se forem nem tantas estações e a correlação entre os dados não forem boas, as estações não são tão próximas, talvez seja mais interessante trabalhar com a metodologia alternativa sem preencher e em cada época então fazer uso simplesmente os dados que existem sem criar nenhum dado por preenchimento. Também aqui precisa ressaltar que eu preciso ter no mínimo 3 estações, precisa ter um mínimo de 3 estações em cada época da série, né? Aqui é mais comum trabalhar com séries mensais, né? Mas pode ser anual aí, para cada ano ou para cada mês, dependendo aí da periodicidade que vocês estão usando os dados. Mas que precisa ter pelo menos 3 estações para que ele possa fazer os cálculos. Se uma determinada época da série tiver menos que 3 estações, vai dar um erro, né? Então, parece ser bastante interessante, né? E isso está automatizado e facilita, né? Uma vez que já está dentro do próprio sistema de informações geográficas, né? Basta que vocês tenham então aí o arquivo com os dados num arquivo de Excel, XLS, e vocês podem trabalhar então para gerar séries para as subbacias. Então era isso que eu gostaria de mostrar. Depois eu vou colocar no GitHub uns dados para teste com 15 estações e 120 meses, né? Uma série com os dados de 120 meses aí, um pouquinho mais robusto, demora um pouquinho mais, mas é mais interessante para vocês verem como a ferramenta facilita. Então, espero em breve postar outras ferramentas aqui para vocês.